Novamente, então, vamos falar de astrologia psicológica, novamente falar de amor. No vídeo passado, onde eu mostrei como que você pode conseguir ter uma união pela vida inteira, eu fiz uma relação da diferença do homem e da mulher, comportamentos, porque o homem tem a natureza mais acentuada do elemento fogo e a mulher do elemento água. E agora, então, ainda em cima desse tipo de diferença, eu vou comentar a consequência para as brigas. Não na intenção de comentar, mas na intenção de alertar. Então, conclusão da história. Veja só, o elemento fogo, ele é dado à coragem, à aventura, à agressividade. E, diferente daqueles que extrapolam na agressividade, a maioria, sabendo que pode entrar em cólera, se cala, faz uma falsa paciência. A mulher do elemento água é o contrário, ela é pelo emocional. Então, como a mulher é dada a educação e cultura de ser normal, se desequilibrar, brigar, exigir, reclamar, ela faz isso com natureza porque é acostumada a ser perdoada por isso. Aí, quando eu junto ela sempre extrapolando e com a ideia que vai ser perdoada, ele sempre se calando, dando ideia que está perdoando, existe na falsa paciência um limite. Então, conclusão, se ela só reclama emocionalmente, ele pode se calar, pode se calar, pode se calar. Quando ele perceber que se anulou, ele pode chutar o balde. Se tiver dinheiro, se separa. Se não tiver dinheiro, vai viver mal o resto da vida. Se ela, além do gosto emocional, tiver um lado jovem, que acha que tem o direito, porque o ego assim quer, de ser sedutora, de se mostrar solteira, de brincar em seduzir ou em flertar, ele vai aturar desaturando. Ele vai se calar se irritando. Vai chegar a um ponto que ele entra no limite. E se tiver dinheiro, separa. Se não tiver dinheiro, vai viver muito mal o resto da vida. Se ela tiver excesso do elemento terra e der valor ao financeiro, à segurança financeira, ela pode ficar fazendo comparações que ele não é tão rico quanto os amigos, como os vizinhos, como não sei o quê, cobrando que ele seja mais ambicioso por conta do ego dela. O ego faz com que se ache normal em reclamar. Aí ele vai se calar, se calar, se calar. Quando chegar no limite, ele vai explodir. Todos os homens se calam? Não. Tem os que não têm tanta força do elemento fogo, tem mais força do elemento água, coisa parecida. E são de reclamar, são de exigir, são de mostrar teimosia no que quer também. Mas é a minoria. Essa maioria que se cala, sem mudar por completo, tem que se alertar para não chegar ao limite. Em vez de se calar, se calar, se calar, percebendo que o limite vai chegando, vai dando toque. Ô, compadre, não é assim que a banda toca. Para com isso, não me encha a paciência, isso pode chegar ao limite.
Eu não estou me calando, nem estou te perdoando, nem estou te entendendo. Eu estou me calando para não entrar em cólera. A mulher que está cobrando mais do que deve ver o marido como o compromisso dela. E respeitar não só o marido, mas o compromisso. Porque eu já mostrei no outro vídeo que o compromisso é um sorriso, onde se faltar os sentimentos que são os dentes, o sorriso fica banguela e fica meio complicado aturar. Então, conclusão da história. Mulher, elemento água, se dá ao gosto de brigar, de reclamar, de exigir, de não sei o quê. Homem, elemento fogo, para não entrar em cólera, finge ter paciência. Ela está exercendo a natureza dela? Tá. Foi preparada, o corpo dela foi preparada para ter esse tipo de prova? Foi. Ela deve se frear? Deve. Por quê? Porque ela tem que respeitar o compromisso. O homem que está se calando, correndo o risco de chegar no limite, deve começar a falar? Deve. Por quê? Porque tem que respeitar o compromisso. Ah, minha mulher é assim mesmo, não vai mudar. Não, você não tem que mudar ela, você tem que alertar ela que o compromisso é mais importante. O que não falta nessa geração de adultos são mulheres que entraram na pilha da Rede Globo, na pilha da fofoca das amigas que estão separadas, que elas mereciam coisa melhor e que, se tivessem sozinhas, poderia arrumar um outro parceiro. Todas estão sozinhas. Sabe, o compromisso é dividir a vida com alguém. E isso é destino. Se foi colocado no caminho duas pessoas que têm amor para compromisso, é destino. Não interessa se os egos são diferentes. As brigas de ego aí é karma que vocês têm que administrar e vencer. Então, entenda bem, tem que dar respeito ao compromisso. As jovens têm que pensar duas vezes em achar que pode tudo. As sentimentais, que são apaixonadas pelo ex, têm que parar de imaginar que o atual tem que ser igual ao anterior. As inseguras, que querem ter facilidade financeira, sabe? Tudo isso pode vir ao mesmo tempo dentro do ego. Então, vocês têm que se imaginar no mapa, se perceber no mapa aonde está a prova da vida de vocês. Porque, do contrário, essa relação de elemento água, fazer o gosto por reclamar, o elemento fogo, fingir que tem paciência, isso vai chegar a um limite aonde vai ou separar o casal ou fazer o casal viver muito mal. Compromisso é dividir a vida, ter quem cuidar, ter uma harmonia para criar dos filhos, ter contas compartilhadas, ter a possibilidade de namorar, se fizer por onde, ter clima. Isso é o compromisso. Quer brigar com isso porque acha que vai encontrar coisa melhor? Vai ficar sozinha. O homem, tem uma palhaçada que fala que a mulher dá para quem ela quiser e o homem só para quem ele consegue. Mas quando a mulher fica na pista depois de uma certa idade, ela só encontra ou desquitados que não querem se casar novamente, ou aventureiros que querem tirar proveito. Não existe mais compromisso. Até porque eles já tiveram os dedos que deu errado. Então, ou dá importância a ter com quem viver, porque foi destino mandado, e essa, depois da morte, será cobrada caso não tenha conseguido administrar bem,
ou vai ficar reclamando, fiquei sozinha, estou com raiva de ter jogado fora a possibilidade do amor. Não é o amor. Olha, amor, já falei, amor é um caminho, sexo é outro caminho, compromisso é outro caminho. No meio do caminho pode ter amores paralelos? Pode ter amores paralelos. É um risco? É um risco. Tem que ser bem feito? Tem que ser muito bem feito, porque nessa época onde todo mundo está rastreado, é difícil fazer direito. Meu tempo era mais fácil. Hoje em dia, quando eu penso em levar alguém para algum lugar, eu falo, pelo amor de Deus, deixa seu celular longe de mim, porque teu marido vai me alcançar. É muito difícil hoje. Hoje está tudo no celular. Para o cara pegar o celular e investigar, já era. Então, presta atenção. Vou voltar ao papo sério. Presta atenção. Tem que dar valor ao compromisso, porque, do contrário, vai viver só. Hoje em dia, tem muito mais mulher reclamando que vive só do que homem reclamando que vive só. O homem consegue fazer qualquer coisa sem reclamar. A mulher não consegue fazer nada sem reclamar. Eu tive minha mãe, 2 mães pretas, depois eu casei, tinha dinheiro, que não faltava eram empregadas para cuidar de mim. Depois eu casei um monte de vezes, que não faltava eram esposas cuidando de mim. Hoje eu estou sozinho, mas me acostumei a viver sozinho. Vai perguntar se a mulher está satisfeita que está vivendo sozinha. Tirando as virginianas que, por natureza, preferem a solidão, virginiano ou quem tem virgem muito forte no próprio ego, o resto está reclamando. Por quê? Porque elas adoram emocionalmente reclamar. Foram feitas para isso. Então, atenção. Você que está extrapolando em vontades, você que está extrapolando em exigências, você que está extrapolando em teimosia, você que está extrapolando, enchendo o saco do seu marido, e ele está falsamente tendo paciência, você está jogando ele no limite. E quando esse limite vai chegando, o clima do namoro acaba, sem prazer, não tem por que dar perdão. Fiquem atentos, fiquem atentos. Faça o relacionamento de vocês serem eternos. Ok? Gostou, dá o like, não gostou, joga pedra, comenta, faz pergunta, aquela história que o YouTube quer mostrar que vale a pena. Abraço.